Vamos ver como é que funciona aqui. Primeira vez que estou fazendo aqui. Falou do Leste. Tudo bem, meu camarada? Bom dia, fumacinha. Ô, bom dia. Opa! Bom dia, meu camarada. Bom dia, galera. Caramba! Cara, eu e a tecnologia não vamos. Eu ia morrer e não ia saber que existia isso no Instagram. Não, viu? Mas você é um cara. Estrela. Então, mestre, tá fazendo um pouco de loucura aí. Fala aí, tá tudo certo. Tá barulho aí, mas Tá com barulho, tá com... ruizinho. Vamos ver como é que funciona. Não sei se do lado, né? Aqui eu não tenho nada ligado. Aqui também. Então, vamos falar, né? Vamos começar dessa maneira. E o que com o mestre, fala um pouquinho do mestre, do que você usava, e fala um pouquinho do mestre. Bem, eu já contei essa história em vários lugares, né? Eu fui aluno do mestre Peixinho, estou no grupo Senzala desde sempre, mas não posso dizer que meu aprendizado foi só com o mestre, né? Eu treinei com o mestre Ramos, treinei com o mestre Zumbi de Nova York, nós começamos na mesma época e tudo mais. O mestre Zumbi de Nova York que me levou para o grupo Senzala. Nós treinávamos num cara chamado Carlinhos Aidê, que hoje deve ser mestre, lógico, né? E aí, em algum momento, nós partimos para o grupo Senzala. O Carlinhos Aidê foi para o Capoeira Brasil, e aí no Capoeira Brasil não ficamos muito tempo e fomos para o grupo Senzala, na corda amarela e tal. E aí fiquei lá até hoje, né? E eu tive a sorte, né? Eu sempre digo isso, eu tive a sorte de estar na escola, porque lá o grupo Senzala era uma escola, tinha lá todos os mestres juntos para fazer aula de todo mundo. Então eu chegava de manhã e saía à noite. Tinha aula do mestre Peixinho, ia para o outro lado, tinha aula do mestre Gato, aí tinha aula do mestre Feijão, lá do outro lado em Copacabana, aí tinha outra aula do mestre Tony. Então você ficava o dia inteiro para cima se alimentando. Mestre, estou dando uma ideia aqui, as coisas para botar os fones para tirar o ruído. O problema do fone é o telefone ficar em pé. Não, eu tenho tripé aqui. Eu vou Peguei nesse vídeo. só um minuto. Tá bom. Galera, eu não cheguei no nível de tecnologia do Bombril, não. O Bombril tá num outro patamar aí. Eu sou amador aqui. Eu sou um aventureiro que faz esses vídeos aí no Face. Vocês sabem, né? Estão vendo aí a qualidade de vídeo. Não tem nada editado e tudo mais. Melhorou o meu? Bastante, mestre. Ainda não botei o meu ainda, não. E o seu melhorou agora, era o fone. Era o fone aí do... O meu tá... Limpou já aqui. Aqui também limpou. Não sei se é do mestre, mas o... Então pode ser. Já melhorou. Valeu, Fumacinha. Valeu pela ideia aí. Ah, foi o Fumacinha que mandou essa ideia? Foi eu que mandei essa ideia aqui. Fumacinha é o meu guru da internet, cara. Viu? O cara já tá sendo aprendendo aqui. Vou botar o meu também, ver se dá uma diferença. O Contramestre Coruja. Tá entrando uma galera aqui. Só botar. Aí já melhorou pra galera também agora. Opa, aí agora é HD. É isso aí. Agora o meu tripé é a minha mão, né? É bom que a gente vai malhando. Eu já fiz o treino hoje de manhã, mas aí eu vou, seguro com a mão, seguro com a outra e vai com... Desculpa aí, mestre. Pensando. Nada. Então, mestre, tá me ouvindo bem agora, mestre? Eu tô, tá ótimo. Então, eu quis sair um pouco do padrão das entrevistas, de fundamento. Eu acho que tem bastante isso e eu quis pensar um pouquinho diferente e pensar o que nos leva a treinar, como é que a gente planeia o futuro. Eu acho que é bastante interessante a gente pensar no passado, mas também pensar para onde é que a gente está indo. Conversa com o mestre, quase do vídeo do mestre ontem, que é para a gente regularizar
o que é certo, o que é errado, mas se a gente não pensar também no futuro, do que a gente quer da capoeira no futuro, fica difícil. Então eu vou começar com uma pergunta aqui, o que motiva o mestre a treinar? O mestre já está há um tempo na capoeira, já é mestre, como se diz, não sei se mestre treina, se não treina. Não, mestre não treina. Aí, Mestre senta no banco, fica mandando as pessoas fazerem. aí, o que motiva o mestre a treinar? Sei que o mestre treina, sempre tá postando os treinos aí. Então, o que o mestre leva o mestre a treinar, mestre? Olha, agora falando muito sério, o que me motiva a treinar é a minha boca. Porque eu falo muito, né? Eu falo muito sobre as pessoas precisarem treinar, eu falo muito sobre a ética das pessoas, eu falo muito sobre trabalho sério. Isso é uma coisa que eu trago, que não é da capoeira que eu trago isso, entendeu? Eu lancei um livro chamado Favela, que eu conto um pouco da minha história, da minha vida na rua, da minha vida na favela. Eu fui morador de rua durante um tempo, quando criança. Então eu trouxe algumas coisas da minha falecida mãe, que ontem completou 5 anos, fez aniversário e falecimento também. Ela faleceu e Meus no dia que sentimentos. nasceu. Interessante. E ela tinha muito isso da honestidade, da dignidade, de gente antiga, sabe? Sim. E eu trouxe isso comigo. Então, eu tenho vários problemas na capoeira, por exemplo, porque tem coisas que não se enquadra com o capoeirista e também não se enquadra comigo, porque eu não aguento ver uma coisa sendo feita mal feita, o descaso dos mestres com algumas coisas, o descaso dos alunos com outras coisas. E aí eu acabo sendo prisioneiro daquilo que eu falo. Porque se eu, por exemplo, o Fumacinha é meu aluno, né? Tá comigo há muitos anos. Se eu falo pro Fumacinha que ele precisa treinar, como eu não vou treinar, cara? Com certeza. Se eu sou o exemplo, então a minha motivação, eu hoje falei pro meu aluno que foi treinar de manhã, né? Que aqui tá de férias, sabe como é que é as férias na Europa, né? A galera parte pra praia, né? Então foi um aluno de manhã e ele chegou lá, eu já estava treinando. Ele falou, pô, mestre, já tá treinando? Aí eu falei, cara, todo dia de manhã quando eu acordo, o meu corpo fala assim, não vai hoje não, cara, você é mestre. Manda um professor qualquer e dá essa aula. Eu tenho essa conversa comigo, sacou, de manhã? Eu acordo, eu não sou muito de dormir, então quando chega 7 horas da manhã eu já não aguento mais ficar na cama. E aí o meu corpo fala assim, pô, não vai hoje não, cara, tá cheio de dor, cara, tá com problema no joelho, dor na coluna, dor no braço, pra que vai hoje? Manda um aluno ir. Eu tenho uns 3 minutos de conversa assim comigo, e aí eu falo assim, cara, mas se eu não for, eu vou ser um mentiroso. Como é que eu vou me olhar no espelho depois se eu tô mandando todo mundo treinar? Camisa treino, desculpa, mas o mestre que é o mestre... Não treina, né? Com certeza, mestre. Muito, muito interessante o que o mestre falou dos conselhos e que tem da sua mãe, que pegou com a sua mãe, e também os meus sentimentos do falecimento. Obrigado. E também desse que a gente tem de querer treinar, de a gente cumprir o que a gente fala. Se a gente manda o aluno treinar, a gente também quer treinar. Mas vou deixar só aqui uma brecha. Tá um monte de gente vendo. Não sei se o mestre consegue ver aí se está aqui, mas tem uma galera vendo. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, tá à vontade. O mestre, eu aponto aqui e a gente vai fazendo conforme estão à vontade aí. Tá, só para concluir esse pedaço, existe uma outra coisa também. Existe a capoeira. Cara, quando a gente treina capoeira, faz capoeira, joga capoeira, independente se você é mestre ou não, a capoeira te cobra. Então, por exemplo, é muito fácil eu ser mestre dentro da minha academia. Difícil eu ser mestre no mundo da capoeira. Então, eu vou nos lugares da seminário e tudo mais, a galera me respeita e tudo, mas na hora do jogo, o cara quer ver se eu sou esse mestre mesmo. Pô, vamos ver se esse cara é isso que ele tá falando mesmo, entendeu? E quando eu ganhei minha graduação de mestre, não ganhei a graduação e me falaram assim, ó, agora ninguém vai tocar em você não, fique tranquilo, que agora você é o mestre. Não, não tem essa não, parceiro. Então, amigo, na capoeira, se você não treina, já era. É isso. Tá bom. Vai lá, libera aí pra galera. À vontade, se alguém quiser fazer uma pergunta, seja em português ou em inglês, a gente responde aqui, tá? If anyone wants to do any questions, you're more than welcome.
and we'll translate to the master. Acho que o mestre fala inglês, né, mestre? O mestre até dá uma... More or less. Opa, viu? More or Bom de less. lé. Então, qual é a rotina do treino, mestre? Qual é a rotina que o mestre normalmente tem no dia a dia? O mestre tem uma rotina do mestre para treinar? Faz um alongamentozinho de manhã? Lê um livro? Minha rotina? Vou qual é o contar dia a minha... dia? Olha, você fez uma pergunta que ninguém nunca me fez, então você vai... Ainda bem que o Fumacinha tá aí, ele pode confirmar essas coisas que eu vou te falar aqui. Cara, como eu falei anteriormente, eu não sou de dormir muito, não consigo. Então eu acordo, tipo, levanto, saio da cama para não incomodar também quando minha mulher tá dormindo. Eu saio da cama tipo 7 horas da manhã e faço primeiro a minha conversa com Deus, né, e tal. Tomo um shakezinho e vou à luta, vou treinar. E aí chego lá, primeiro faço o meu alongamento, depois faço minhas sequências com os pesos devagarzinho, treino os movimentos. Depois eu treino um pouco de boxe, que eu gosto também de treinar um boxe. Eu dou aula todo dia de personal, dou aula de personal de MMA, dou aula de capoeira, de personal e tal. Então é uma rotina de treino muito pesada. Tipo, eu dou aula de segunda, quarta e sexta, é o dia inteiro. Eu começo tipo 8 horas da manhã. Vou mandar aqui uma pergunta aqui, desculpa aí, mestre, dá para... Fala aí. Mas tá aqui, não, tá aqui na... É o que? O Davi. Só para contar aqui, desculpa, mestre, que passa rápido. Tá, eu sei, eu já sei disso. Eu fiz um esquema nas lives, vocês já viram isso? Eu falo assim, galera, vou dar um tempo para perguntar, pergunta pequena, porque senão não dá. O cara escreve um livro e quer que você não vai dar. Tá passando e rápido aí, assim. Na segunda e na quarta e na sexta, a minha rotina de treino, cara, começa tipo de 8 até as 10 da noite. Eu não consigo dar só aula pro aluno, eu quero dar aula, eu quero também dar uma pernada com o aluno quando eu posso, né? Costumo fazer uma dieta, às vezes meio rigorosa, tiro o açúcar, água com limão o dia inteiro e durmo durante o dia. Essa é uma coisa que eu faço. Eu durmo durante 20 minutos durante o dia. Por exemplo, eu saio, depois do almoço, eu tenho uma parada de 20 minutos que os meus alunos morrem de rir, porque é exatamente 20 minutos, pode ser em qualquer lugar. Se eu estiver dando um seminário, eu preciso meus 20 minutos. Senão eu não funciono. Sacou? Eu vou em algum lugar, fecho o olho ali, 20 minutos, cara, eu acordo como se fosse novo e vou embora. E não tem um final de semana, né? Todos os dias é dia. Espera um pouco que o Google vai abrir as perguntas. Já, o Fumacinha já tá no esquema do mestre. Falando, espera. Fumacinha é show, valeu, Fumacinha. Então, qual é a prioridade de ensino do mestre? O mestre tem, quando está passando para os alunos, qual é a prioridade do mestre ensinar, o bem-estar do aluno, o fundamento? Vou deixar para o mestre. Dependente. Então, bem, como eu tenho várias faixas etárias de aluno, né, você vai encontrar, na minha aula, por exemplo, tem uma aula com os alunos corda branca, né, até os mestres, cordas vermelhas, né? Então, para cada etapa que o aluno está passando, eu tenho uma coisa diferente para dar para esse aluno. Eu costumo dizer o seguinte, para ficar bem claro, porque eu gosto de metáforas, né? Você vai numa praia, tá todo mundo na mesma praia que você. Você pode estar junto comigo do meu lado na praia, mas você está vendo uma praia completamente diferente do que eu. Talvez você seja um surfista e foi lá para pegar onda. Talvez você seja um cara que foi lá só para pegar o sol. Talvez você for um cara que foi lá para azarar uma mulher, tá lá olhando uma gatinha e tal, não sei o que. Estamos na mesma praia, mas a praia é completamente diferente. Quando a gente for embora, você vai ter visto uma praia e eu vou ter visto outra. Estamos na mesma roda, mas a roda para mim é uma coisa, para você é outra completamente diferente. Podemos estar na mesma roda, vamos sair com sensações completamente diferentes. Então, o aluno, quando eu estou dando aula para cada aluno, eu tenho uma coisa específica para cada aluno meu. E aí é que está a dificuldade que eu me encontro. Por isso eu trabalho tanto. Entendeu? Porque, por exemplo, eu tenho o meu aluno que, por exemplo, o Fumaça daqui, ele é um professor, né? Está há alguns anos na Roxa.
eu tenho para ele uma linguagem para ele. Eu tenho uma coisa específica para o tempo que ele está. E uma coisa que foi legal para mim é que eu passei por todas as graduações sem pular nenhuma. E cada graduação eu fiquei um bom tempo. Então eu sei o que cada aluno está passando e necessita naquela graduação. Veja bem, não é se achar não, e nem falta de modéstia, só que eu realmente vivi. Então eu posso falar exatamente, olha, o meu contramestre nesse momento está passando por isso, cara, isso é assim, assim, assim. Ele precisa ser nutrido disso, 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 desse movimento, desse tipo de conversa, desse tipo de liberdade, desse tipo de postura no berimbau. Tá entendendo? Estou conseguindo responder a sua pergunta? Claro, claro. Então o aluno corda branca, por exemplo, você vai alimentar ele de quê? Cara, de movimento. De movimento. Não adianta você explicar para o aluno corda branca que quando ele quando ele for jogar Iuna, ele não sabe o que é Iuna, que ele precisa pegar o berimbau e fazer a tal virada, ele não tem noção do que é virada, ele não está nem aí para essa tal virada, ele quer dar a pernada dele, o interesse dele é dar a pernada. Então, nesse momento é movimento. Mestre, você passa movimentos de, por exemplo, vou ensinar meu aluno a dar corda branca, a dar galopante, o que vai acontecer com ele? Ele vai chegar numa roda, você vai jogar com ele, dar uma brincadeira com ele e tal, uma meia lua, ele vai te dar um galopante. Aí você vai falar, pô, cara, eu sou um contramestre, o aluno corda branca do mestre veio aqui e me deu um galopante. A culpa é do aluno? A culpa é minha, pô. Pô, galopante é coisa pra corda branca aprender? Tanta coisa pro cara aprender, o cara vai aprender galopante, amigo? Você vai ensinar o cara a fazer o movimento com qualidade, terminando a perna na base, o movimento sair esticado. Essa é a preocupação do corda branca. E assim por diante, o corda amarela vai ter suas preocupações, vai ter um tipo de treino, laranja, o mais graduado, o professor, o contramestre e por aí vai. Tá bom. Vou abrir aqui 2 minutinhos aqui para a galera deixar mais perguntas. Tá aqui uma galera perguntando. Tá, sou mal educado, vou beber aqui água na garrafa, mas vontade, é para ter o controle. Mestre. Claro, mestre. Também vou aproveitar e vou beber meu cafezinho aqui de manhã. Vamos, é bem relaxado. Uma pergunta aqui que o David está perguntando qual foi as dificuldades, que é parecida uma pergunta que eu tenho aqui, mas eu vou fazer qual é a dificuldade que o mestre teve de dar aulas fora do Brasil, né? Não sei se o mestre só deu aula na Sérvia, se deu mais em algum lado, mas eu estava perguntando qual é as dificuldades que do Brasil e fora. A primeira dificuldade que eu acho que nós enfrentamos quando estamos fora do país é a língua, é a barreira do idioma, né? Eu viajei muito pelo mundo, né? Dei muita aula em vários lugares, não para morar, mas andei muito por aí afora. E a primeira coisa que a gente encontra, quando você quer realmente desenvolver um trabalho interessante com a capoeira, é a barreira da língua. Por quê? Porque é muito fácil eu passar movimentos para o aluno. Mas se eu não entender a cultura do cara, o trabalho não vai à frente. E a maior dificuldade, agora falando de uma maneira geral, que o capoeirista encontra aqui fora, que eu percebo, é que o cara não quer saber da cultura do cara local. Ele quer implantar a capoeira, mas ele não quer saber a cultura do cara local. E se você não souber a cultura do cara local, você não vai. Porque, de repente, uma coisa que é simples pra gente, pro cara é uma ofensa muito grande. Entendeu? Então, quando eu cheguei aqui na Sérvia, por exemplo, eu passei por isso. Pô, eu falei uma vez na aula que eu amava uma aluna. Falei, que legal, cara, te amo. Pô, cara, o marido dela quase saiu na porrada comigo. Que é isso? Como é que você ama minha mulher? Não sei. Eu falei, calma, cara, é porque eu amo as pessoas. Não, mas a cultura aqui é outra, amigo, ortodoxo. Eu tenho mania de tudo falar graças a Deus, o pessoal se ofende, pô, não pode falar o nome de Deus em vão. Interessante. Então, são coisas pequenas que fazem grande diferença. Se você não entender a cultura da pessoa, você não vai entender ela. Por exemplo, aqui fora, né, você deve viver isso também aí, como é que se chama? Aqui fora a galera não tem a cultura do mestre. Então eu vejo muitos estrangeiros, muitos professores que estão aqui fora no estrangeiro, reclamar, o aluno não tem um respeito com o mestre. Não é que ele não tem um respeito com o mestre,
é que aqui o cara não tem essa cultura de mestre. O que pra gente é muito claro, pô, o mestre e tal, não sei o quê, pro cara aqui fora você é o cara que tá dando aula pra ele. Mas dar aula não significa que você é mestre. Com certeza. Entendeu? E isso, cara, é uma barreira muito grande. Muito grande. E o capoeirista, vou dizer isso milhões de vezes, ele não é preparado para isso. Ele sai mal preparado do país dele, mal sabe falar português, mal sabe... As pessoas ficam com raiva por causa disso, mas é verdade. Mal sabe se expressar na língua dele, vai para o país de outra pessoa e quer impor a cultura nossa, que nem ele sabe. O que acontece na maioria das vezes? O aluno aprende português, estuda a nossa cultura, aprende mais sobre a história da capoeira, aí começa a olhar o cara já de cima para baixo, porque o cara está falando, mas não tem coerência com a história. Isso o mestre falou muito interessante das pessoas querem impor a Impor cultura. não vai. Não vai, nunca foi e nunca será, né? Nunca, não vai. Você vai Aqui- ter 50 alunos, daqui a pouco você tem 5, daqui a pouco você não tem nada, daqui a pouco você voltou pro Brasil. O contramestre Coruja, aqui nesse mesmo tópico, perguntou o que levou o mestre a sair do Brasil, ao ir dar aula no exterior. Né? Eu tô resumindo as perguntas porque passa rápido, então eu faço... Beleza. Então, o que levou o mestre a sair do Brasil, ao ir dar aulas na Sérvia? Outra vez, o que me fez fazer isso foi a minha boca, o meu jeito de levar a vida, né? Eu não vim para a Sérvia porque eu estava com dificuldade no Brasil e vim para a Sérvia, entendeu? Eu tenho esse trabalho na Sérvia aqui há 10 anos. Graças a Deus nós temos um trabalho no Brasil forte. Eu tenho um trabalho no Brasil de 20 e poucos anos numa escola. Eu saí do Brasil bem, né? Eu tenho um trabalho estável no Brasil que me sustenta lá bem, onde eu moro lá e tudo mais, nas minhas condições, que é boa, né, para o Brasil. Eu vim para a Sérvia porque eu comecei a trabalhar aqui e vim uma vez por ano, 2 vezes por ano, e vi que o trabalho aqui não ia. Não tinha nada. Eu falei, cara, como é que eu posso ter um trabalho em algum lugar que o trabalho não anda? Entendeu? Que eu não tenho um patrocinador, que eu não tenho nada. Como é que eu vou dizer só porque eu tenho um trabalho? Eu tenho um trabalho. Eu não sou essa pessoa. Ou eu tenho ou eu não tenho, cara. E aí eu acabei vindo para cá há 4 anos, eu tô morando aqui. E aí sim, já arrumei, já fui patrocinado pela Porsche, terminou no ano passado, né? A Porsche Automóveis. Durante 3 anos eu tive o patrocínio da Porsche, já fui patrocinado pela Air France, pela Red Bull, pela Coca-Cola, já perdi aí as contas de quantas coisas, e construí esse centro de cultura brasileira. Muito bom, mestre. Então tem aqui mais 2 perguntas. Tem um monte de galera pedindo para dar um salve. Se eu ficar dando salve para todo mundo, não tem entrevista com o mestre. Então salve aí toda a galera. Salve. Todo mundo manda essa. Um salve e o axé para todo mundo, senão a gente não tem entrevista. Desculpem lá. Tem aqui mais 2 perguntas, depois a gente volta para as perguntas que eu quero fazer aqui. Aqui do professor Fino da França. Também e do professor Magrela também da Espanha. A pergunta do professor Fino: qual é os benefícios os prós e os contras das redes sociais? O mestre trabalha bastante com Facebook, YouTube e agora no Instagram também estamos aqui, né, mestre? E qual é os benefícios, mestre aí? O mestre qual é? Está na mídia? Qual é a imagem? Tô aqui. Qual é que o mestre vê que tem uma galera que fala, tem uma galera que apoia, tem... Ficar na mídia. Qual é o problema? Qual é o benefício e os prós e os contras de estar na mídia? Pergunta do professor Fino. Boa pergunta, né? Bem, primeiro, uma coisa que deixar claro, né? Eu não ganho dinheiro nenhum em estar na mídia. Com certeza, nem eu, mestre. Todo Às mundo vezes pensa as pessoas... o cara agora tá fazendo isso que ele tá ganhando dinheiro. Não existe dinheiro nenhum em estar na mídia. Existe o seguinte, Bombril, eu acredito, cara, isso é meu pensamento, que eu ganhei um poder. Mas não um poder pelo Facebook. Eu ganhei um poder quando Deus me permitiu a continuar vivo, depois de toda a minha história de vida, depois de toda a minha trajetória. Entendeu? Então, eu tenho que usar isso que eu tenho, que é o meu conhecimento,
a visão que eu tenho das coisas, eu viajei, eu estudei, eu olhei, eu pesquisei. E então, a minha missão é passar o conhecimento. Perceba que eu não quero modificar as pessoas, mas eu preciso mostrar as coisas às pessoas. Então isso tem um preço muito, muito alto a se pago. Por exemplo, a mídia, o Facebook, também me faz as pessoas me odiarem. Entendeu? Eu sou uma pessoa muito criticada dentro do meu próprio grupo, fora do meu grupo. Por quê? Porque toda vez que você se coloca na situação que eu me coloco, de falar o que está acontecendo, você atinge as pessoas que estão ganhando com descaso. Existe esse lance, entendeu? Com certeza. As pessoas que ganham com descaso, como a política. Né? A política. Quem se favorece do povo ser ignorante? O político, porque ele não é. Então ele sabe exatamente onde vai a lei, por onde ele pode passar, como ele faz para não ser preso. O pobre, o ignorante, não. Ele não sabe, por isso ele é preso. Roubou uma galinha, prisão perpétua. Roubou uma galinha, prisão perpétua. Vai para prisão junto com todos os outros que assassinaram, que fez. Roubou 30 milhões de dólares. Calma, vamos para a primeira instância, relaxa, fique em casa na sua mansão preso aí na sauna, vamos ver como é que vai ser. Tá entendendo? Então, esse é o preço que eu pago por estar na mídia. Não existe nada positivo nessa história. Existe positivo interiormente, dentro de mim, porque eu estou ciente do que eu estou fazendo, eu quero fazer o que estou fazendo, eu preciso fazer o que estou fazendo para a minha própria consciência. Às vezes trago talvez problema para os meus alunos também, né? Porque lógico eles são os meus alunos, fica meio restrito algumas coisas, o círculo se fecha, eu não sou convidado mais para os eventos que eu era convidado. Que isso. Por aí vai. Ué. Quem quer uma pessoa que está falando a verdade? Eu quero falar, você quer ouvir quem te fala, você tá tão bonito, cara. Ah, com certeza. Pô, né? você é tão legal. Pô, seu trabalho é tão bacana. Pô, você tá dando essas graduações aí todo ano. Que bacana, cara. Que legal. Pô, seu aluno, você graduou, ele mês passado tá graduando de novo. Pô, você é muito inteligente, cara. Então você quer essas pessoas no seu evento. Depende de como a gente quer trabalhar, né? Então, é isso. Então, fazer mais uma pergunta aqui, depois a gente tenta voltar aqui às perguntas. Depois a gente dá mais uma pausa, se o mestre tiver tempo. Aqui o professor Magrela perguntou, a capoeira está sempre em evolução, e qual é o maior bloqueio atualmente para a evolução da capoeira? Mas acho que tem que falar isso nos vídeos, se não estou errado, mas o mestre acha qual é o maior bloqueio hoje em dia para a capoeira progredir? Então, eu acho que o maior bloqueio da capoeira hoje em dia para progredir, se é que ela está progredindo, é a falta da base. Da base, não adianta. Ontem até o Beiramar falou para mim, me zoou, falando que ia escrever lá sobre o meu vídeo, falando sobre capoeira livre, mas ele não botou o texto dele, porque eu e o mestre Beiramar temos nossas convicções meio contrárias um do outro, mas tudo bem, a gente é amigo, não, é interessante, porque ele tem os argumentos que ele tem e eu tenho os meus. Enfim, o bloqueio é a base. Por quê? Cara, sem base não existe nada, brother. E a capoeira, a base se perdeu. Não adianta, eu posso discutir isso com qualquer mestre, não importa a idade dele, porque a base é a base. Se nós não temos uma base unificada, cara, cada um tem uma verdade. E lógico que isso não vai dar certo. Pô, se você fala pra mim que a minha camisa é azul, eu falo pra você que a minha camisa é branca, ela não tem uma cor certa, porque se ela fosse realmente de uma cor só, você iria ver da mesma cor, eu iria ver da mesma cor. Então a gente não teria problema sobre isso. Que ela é uma camisa, eu e você concordamos, mas que ela tem cores diferentes, ferrou. Se a capoeira, ela é vista assim, ó, eu tô aqui e falo, olha, ô Bombril, a capoeira, a base da capoeira, o fundamento da capoeira é o atabaque. É o instrumento mais antigo, ela é a base. Aí você fala, pô, não, cara, aqui na minha academia é o berimbau. Aí o fumacinha entra e fala, não, aqui a base é o pandeiro.
Então, o Fumacinha vai começar a criar coisas em cima da base que é o pandeiro. Você que é o berimbau e eu que é o atabaque. Como essas coisas vão se encontrar? Aonde? Cada coisa vai pegar uma linha diferente e vai embora, cara. E isso pode demorar décadas até alguém olhar e falar: ih, rapaz, não é nada disso, volta, caramba. Tá entendendo? Então eu acho que o maior problema da capoeira hoje é a falta de base. E só para completar, é o seguinte: essa falta de base favorece as pessoas que estão fazendo o que estão fazendo. Pronto. Por isso não se muda. E qual é a ideia, como é que tem, a solução para isso? Então, eu na verdade não tenho uma solução imediata, não existe solução imediata. Eu sempre falo o seguinte: primeiro, precisamos ter grupos. Alguém ontem falou para mim alguma coisa sobre, mas não vai dar certo se tiver um grupo. Não falei um grupo, pô, não sou maluco. Precisamos ter vários grupos de mestres reunidos em alguns pontos do planeta, já que a capoeira está em todo lugar, que chegue estudando e falar assim: olha, legal, decidimos aqui que a base da capoeira, por exemplo, na área musical é essa. Ó, um outro grupo ali, mestres, não é pessoas que se acham mestres, pessoas com conhecimento, pessoas que nós reconhecemos que são pessoas de verdade, retentores de conhecimento, tá? Ó, achamos que a base da capoeira sobre movimento são esses movimentos aqui: meia lua de compasso, armada, queixada, pá. Esses são os movimentos básicos da capoeira. Outro grupo lá, tal, reúne esses grupos e fala: agora vamos construir um estatuto básico da capoeira pro capoeirista. Entendeu? Não adianta a gente falar que, pô, não, mas eu tô certo. Tá certo em quê? Se cada um tem uma verdade, cara. Nada impede o seu aluno, Bombril, de sair da sua academia e montar um grupo amanhã do lado de fora, cara, em frente à sua academia. E falar que a capoeira dele é a capoeira aluno do Bombril, ex-aluno do Bombril. E fazer lá o que ele quiser. Se ele quiser botar um balde e ficar batucando no balde e as pessoas jogando, ele vai fazer e você não vai ter como proibir. Tá fechando aqui também, vai ter um evento em novembro, se você está a par, em Portugal, que tem o que o mestre está pensando aí, mestre? Qual é a ideia do mestre sobre esse evento que vários grupos estão organizando? E quer me tirar da capoeira, você, é isso? Acabei de falar que eu já estou restrito nos lugares e ninguém me chama mais para nada, você agora já quer me tirar da capoeira, né? Qual é a opinião do mestre sobre isso, mestre? Então, na verdade, não vai em contra do que o mestre está falando, de sentar e botar no papel? Não sei, o mestre está mais a par do que tem. Sei que a gente está aqui para ser polêmico. O sinistro é que tá todo mundo sendo polêmico sempre comigo, né? Não, mestre. Não, mas as pessoas só me escrevem coisas polêmicas. As pessoas me dão ideia, escrevem para mim assim, falam assim: mestre, por que você não faz o vídeo falando que Hitler teve a sua importância no mundo? Isso seria... Pô, cara, calma, por que você não faz esse vídeo aí? Porque eu tenho que sair defendendo uma bandeira onde todo mundo vai tacar pedra. Não, cara, olha, falando sério, eu ouvi sobre o evento, né? Até fui convidado de uma certa maneira e tal. E acho que todo evento que se propõe a conversar, né? O mestre Umoy faz isso já há muitos anos lá em Portugal, se não me engano, né? Eu estive lá no ano passado e é um evento muito bacana que as pessoas se reúnem lá e tivemos várias conversas interessantes e tudo mais, né? Agora, cara, só que ver qual é o objetivo do evento, né? Claro. Vamos fazer o seguinte, não vou falar sobre esse evento, vou te falar sobre um outro evento. Tá bom. Esse evento eu não sei. Os mestres estão lá, os mestres devem saber o que estão fazendo. Eu vou te falar o que eu acredito como evento. Um evento que ia me chamar a atenção. Se alguém fizesse um evento e falasse assim: olha,
Estamos todos reunidos aqui no dia tal e tal, o evento é grátis, todo mundo, qualquer capoeirista pode chegar aqui, nós vamos estar debatendo sobre a capoeira. Estamos pagando a nossa passagem, tudo é grátis, todo mundo chega aqui, o espaço é esse, vamos debater 3 dias sobre a capoeira. Vai ter a presença aqui de mestres, homem, mestre e mulher, vamos ouvir o que as mulheres estão achando da capoeira, vamos ouvir os contramestres, o que os contramestres estão achando da capoeira, vai ter um momento de voz para todo mundo, o evento é esse. Com certeza. Esse é o que eu acredito que estaríamos dando um passo para frente. Entendeu? Agora, tem outros modelos, tá bom. Tá bom. Tem um monte de gente aqui fazendo pergunta para mim. Viu? Mas a pergunta não é para mim hoje em dia. A pergunta é para o mestre Pulmão. Não, mas você responde aí também, pô, né? Não? Depois a gente vai... Davi está fazendo várias perguntas aqui. Depois eu vou abrir outra brecha, se o mestre estiver com tempo, de responder, senão a gente não volta. Com certeza o que o mestre está falando. Falando nessa... O que é que o mestre pensa, o que é que motiva o mestre, voltando às minhas perguntas. Quando o mestre tem uma desilusão, quando um aluno sai, quando tem um problema, se calhar, com outro mestre do mesmo grupo, ou mesmo fora, como é que o mestre trabalha as desilusões do dia a dia na capoeira, e não só, às vezes, como é que o mestre pensa, o mestre já tá calejado, já não tá... Às vezes os alunos perguntam, pô, fulano saiu, tu parece não tá triste. Eu disse, pô, já tô habituado, já... então, às vezes, o que o mestre pensa disso aí, das desilusões da capoeira? Então, eu quando acho tem uma coisa errada na roda, só falando assim mais... eu acho que, na verdade, é o seguinte, cara, ninguém tá acostumado a perder. Esse é o primeiro ponto. Eu posso falar para você assim, o aluno foi embora. Pô, fazer o quê que o aluno foi embora? O aluno foi embora. Cara, eu nesses anos todos que dou aula de capoeira, eu tive 2 pessoas, uma eu mandei embora e a outra eu mandei embora. Eu não tive o aluno que foi embora ainda. Ainda não senti essa história que o aluno saiu e foi treinar com um cara ali. Eu não tive essa parte ainda, entendeu? Nenhum aluno meu até hoje chegou para mim e falou, mestre, estou saindo para ir treinar com um cara ali. Se ele fosse treinar com um cara ali, para mim, eu vou te dar o meu ponto de vista. É sempre melhor que ele vá treinar com um cara ali e seja feliz ali, do que ele ser infeliz e me fazer infeliz. Desilusão com a capoeira eu tenho todo dia. Cara, eu vejo cada coisa, falo, caraca, que entristece. Vou te dar um exemplo clássico. Se eu fosse te perguntar agora, Bombril, qual a parte do seu corpo que eu poderia chegar com a tesoura e dar um corte nela que você não ia se importar? Sem ser o cabelo. Nenhuma, não é? Tudo pra você é importante, não é? Tudo, até o cabelo. Até então, o cabelo... tá indo embora. O meu já foi embora aqui. O meu foi embora por completo. Quando você é capoeirista, quando você ama capoeira, tudo que você tem na capoeira te faz, você sente. Então, por exemplo, se você está ali com um aluno, o que acontece muito comigo é isso, eu me dou muito para os alunos. Esse é o meu jeito. Não importa a graduação, eu trato todo mundo super bem. Eu procuro fazer isso. De estar lá com o aluno, ó, mestre, amanhã eu só tenho esse horário para treinar, amigo, chega na academia. Eu vou lá, eu tô com o aluno, eu pego o aluno na mão, faz isso, faz aquilo, pá, faz esse balão, faz isso aqui, eu tô com o aluno. Você vê os vídeos que eu coloco das minhas meninas jogando aí, fazendo os balões, não sei o quê? Cara, eu já tive 200 mil meninas iguais a essa, 200 mil alunos iguais a esse, que chega um momento que a pessoa cresce, vira adulto, vai embora. Pra faculdade, pro namorado, pra namorada, pro trabalho, entende? E aí você fala assim, caraca, você sente, né? O aluno foi, cara. E aí você tem que voltar e pegar o outro que está chegando. Agora, o que mais sente é quando o aluno, depois de todos esses anos, o aluno simplesmente vai embora, cara. Para de capoeira, não fala nada com você. Isso acontece muito. Por quê? Porque o aluno tem uma relação diferente com você. Você tem ele como
um amigo e tudo mais, o aluno está com você pagando a capoeira. Um belo dia ele decide que não vai fazer mais capoeira e vai fazer, sei lá, frescobol. Vai embora, meu. E nem te manda uma mensagem. Um dia você encontra com um cara da rua e fala, pô, bicho, você anos lá na academia, você parou? Ah, é, mestre, parei, pô, eu tava com não sei o quê. Com certeza. Uma pergunta aqui que eu gosto de perguntar bastante, né? Às vezes coisas que é uma parte que eu vejo, que é uma parte que me interessa bastante, que eu vejo de... Hoje em dia é fácil, hoje em dia todo mundo trabalha de capoeira, mas muita gente ainda tem problema de viver de capoeira e até bem viver bem. E o que o mestre acha de como se pode viver bem financeiramente, vamos falar bem financeiramente, até uma boa qualidade de vida, vivendo só de capoeira. Então, é complicado, mas não... Eu vou falar... É o seguinte, cara, quando eu decidi a viver de capoeira, eu tinha um trabalho de administração, eu administrava um escritório no centro do Rio de Janeiro, e em algum momento da minha vida eu falei, cara, vou dar aula só de capoeira. Perdi tudo. Foi a primeira vez que eu perdi tudo de novo, né? Eu morava lá na praia de Botafogo, não sei o quê, perdi tudo, não deu certo, fiquei a piuí, todo mundo me condenava, achava que eu era um retardado mental, porque eu estava parando de trabalhar no escritório para ir dar aula de capoeira. E aí eu realmente não sabia trabalhar com a capoeira, tinha um cara, eu estou contando isso porque é interessante, né? Tinha um cara que tinha um projeto de capoeira na escola. Só que o cara era um mau caráter, mas um mau caráter, e ele estava junto com outro cara que também não era bem de caráter. Então eles fizeram esse projeto, e dentro desse projeto era uma coisa interessante, cara, muito bacana, que hoje é muito comum, mas nessa época não era. Ele botou balé, judô, capoeira e oferecia nas escolas, para criança. Então a escola comprava aquele pacote. E, rapaz, ele vendeu isso para várias escolas de Jacarepaguá. E dentro desse pacote de capoeira estava eu. E eu chegava para dar aula no pacote dele, e ele pagava tipo assim, cara, R$20 por escola. Tipo, era um absurdo. Tipo, 20, tô mentindo, não sei, mas tipo R$100 por escola que eu trabalhava. E ele ganhava tipo 1.500, 2.000, 3.000 pelo projeto e pagava assim pro capoeirista uma grana assim, tipo, loucamente. E tinha uma galera, cara, de capoeirista, e eu entre eles. E eu não falava nada, nenhuma palavra. Ele fazia as reuniões, falava os absurdos dele, como se todo mundo fosse bem, não sei uma palavra feia, eu não quero falar uma palavra feia, mas bem ignorante mesmo, não sabe nada. E ele tratava todo mundo assim, ele era o cara da luz, o iluminado, que tinha umas ideias, e pá, e os caras, e a gente ia trabalhando. Por que eu estava ali? Porque a ideia dele era boa, eu queria entender como funcionava aquela ideia. E aí, depois que passou um ano eu trabalhando nessas escolas, com ele, escravizado, sem ganhar nada, eu nem ia buscar meu pagamento. Cara, era tão ridículo o negócio que no dia do pagamento tinha que ir não sei aonde, eu nem ia buscar. E ele, mais burro ainda, não parava para pensar por que eu nunca falava nada, eu não ia buscar o pagamento, sabe, ele me pagava 3 meses depois. Ele não parava para pensar o que estava acontecendo. E a minha escola que eu trabalhava era que tinha mais aluno, cara. Eu trabalhava na rede Angrense. E aí, Angrense, na rede Baense. E tinha muito aluno, cara. E ele não entendia por quê. No final do ano, ele chegou na reunião para a escola e eu estava lá junto com a diretora e ele começou a falar sobre o projeto para o ano que vem, não sei o quê. Aí eu pedi a palavra e ele ficou assustado, nunca tinha falado nada. Eu falei, então, eu quero te falar o seguinte, eu não vou mais trabalhar com o projeto. Eu queria saber se a escola quer continuar com a capoeira ou quer continuar com o projeto. A diretora, que me adorava, né, porque na escola eu falava, falou, não, a gente não quer esse projeto mais não, a capoeira aqui, que é o negócio. E aí eu aprendi algumas coisas que ele fazia com a capoeira e comecei eu a desenvolver esse projeto, só que com capoeira. Fiz a mesma coisa, só que pagando as pessoas com dignidade. Enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu passei por um processo para aprender. Quando você quer ganhar alguma coisa, você tem que apostar, você tem que investir.
naquilo. O capoeirista, para ele poder viver de capoeira, ele tem que parar com todo o restante. Porque se ele tiver uma outra fonte de renda ali, ele não vai sobreviver de capoeira. Porque toda hora ele vai fugir para aquela fonte de renda ali. É o que eu falo. Toda hora ele vai fugir para aquela fonte de renda ali. Tem que zerar. Falar, não, cara, eu só tenho a capoeira. Então eu preciso dar aula bem de capoeira, eu preciso entender sobre a capoeira, eu preciso estudar sobre a capoeira, senão eu não vou sobreviver. E também eu acho que as pessoas têm que estudar financeiramente, projetos, como trabalhar. Não, sim, mas aí você já tá, mas aí você já tá num outro degrau. Eu tô partindo do princípio que o capoeirista não faz esse básico. Sim, com certeza. Entendeu? O cara, não, eu quero viver de capoeira, mas quero viver bem. Aí você pergunta pro cara, quantas aulas você dá? Você ouviu quantas aulas eu dou aqui, né? Aí você, mas eu tô dando 2 aulas na semana, cara, e até agora tá ruim pra mim. Fala, amigo, que trabalho no planeta você trabalha 2 horas por dia, 2 vezes por semana e vive bem? Qual é que trabalho é esse? Nem na boca de fumo, cara. Com certeza, mestre. Então aqui, se o mestre voltasse no tempo, né? O mestre com a cabeça que o mestre tem hoje já, se voltasse no tempo, que conselhos o mestre daria para você mesmo? Lá no princípio, lá quando o mestre começou, se tivesse como voltar no tempo, que conselhos o mestre daria para você mesmo? Não faz vídeo no Facebook, cara. Não faz vídeo no Facebook. Agora é tudo no Instagram. Agora é tudo no Instagram. Se eu pudesse voltar no tempo, eu falava pro Pulmão, não faz nada de vídeo no Facebook, cara. Fica calado, deixa os caras viver lá a vida deles. Que nada. A galera rindo aqui. A galera rindo aqui. Cara, de verdade, se eu pudesse voltar no tempo, eu acho que eu não teria condições de mudar nada. Porque eu não ouviria. Eu não ouviria, eu demorei a entender que você precisa... Cris, para desculpa, mestre. A professora Cris entrou aqui. Faz uma pergunta aí para nós aí, Cris. Deixa... A professora Cris entrou aqui, ou já estava aqui ouvindo. Faz umas perguntas aí para nós aí. E, por exemplo, eu tive uma grande lição quando eu trabalhava no escritório. E só para dar um exemplo sobre o que eu falaria e o que eu não ouviria, né? E eu trabalhava num escritório, era corda laranja, eu trabalhava num escritório de seguro de carro, seguro. E aí eu tinha, cara, um sócio que o cara trabalhava na Sul América e eu trabalhava nesse escritório com ele. O cara entrou com toda a parte da grana, eu entrei só para chegar lá de 8 a meio-dia para ficar recebendo os clientes, atendendo o telefone, passando as paradas pro computador e tal. E eu chegava atrasado. E eu não estava nem aí para a parada. Eu tinha, sei lá, meus 20 e poucos anos, e o cara já tinha seus 40. Um dia ele chegou no escritório e falou assim para mim, você não vai ser nada na vida. Falei, o que você falou? Pô, eu lutador, boxe, fazia tudo, fazia luta livre, fazia o caramba 4, capoeirista, o cara, pô, gordinho, carequinha, baixinho. Falou, pô, você não vai ser nada na vida. Eu falei, o quê? Ele é isso mesmo, você não vai ser nada na vida se você continuar dessa maneira que você está sendo aí. Você não está levando nada a sério, estou te dando o pão. Eu falei, rapaz, como é que você fala assim comigo? Ele falou, então, eu vou te falar, você pode me bater, mas você vai ouvir agora. Ó, você tem tudo aqui, não está se dedicando, não está nada, estou te dando a oportunidade da sua vida, você acha o quê? Que tudo você vai receber, vai resolver na porrada? Conta não se paga na porrada não, meu amigo. Se você quer ser bom em alguma coisa, tem que se dedicar. Ele falou as verdades na minha cara tão forte que eu não tive força para encostar nele. E essas palavras ficam ecoando no meu ouvido o tempo inteiro. Quantas oportunidades eu tive na vida e perdi pela falta de vontade de fazer. Por isso que eu falo, o capoeirista tem que se dedicar. Quando você se dedica, amigo, qualquer coisa que você se dedica, com certeza, funciona. Mestre. Falando nesse tópico aí, então, o mestre, não conheço o mestre há muito tempo, mas conheço o mestre pela mídia.
E o mestre é um mestre que fala bem, se expressa bem e usa bastante história, bastante coisa. Isso vem de onde? Do estudo do mestre, da mãe do mestre, do dia a dia da capoeira. Onde é que essas metáforas que o mestre gosta de usar? Esse já vem Então, vem lá do passado, uma coisa recente. Onde é não. que é uma característica do mestre, com o mestre? Então, eu fiz um pouco de administração, né? Eu fui, como eu te falei, eu tomei conta de um... Eu era responsável por um escritório de vendas no centro da cidade. Eu tive a sorte, né, de encontrar pessoas que me deram grandes lições, como esse cara, por exemplo, mas eu tive outras pessoas na minha vida que me deram grandes lições. Eu sou evangélico, né, cara? Eu estudo muito a Bíblia. Então, eu fui presidente da Unijove durante um tempo. Então, eu consegui reter alguns conhecimentos, né? Eu tive, assim, a sorte de estar junto com os mestres do grupo, como eu falei no início. Então, foi muita coisa que eu sentei para ouvir, para aprender. Entendeu? Minha experiência dentro da área do trabalho, eu tive equipes trabalhando para mim, eu tive depósito de cigarro. Então, eu trabalhei com venda durante muitos anos. Isso tudo veio me dando uma experiência. Viajei muito, ouvi muito, escuto muito os meus alunos, o Fumacinha está aqui, eu escuto muito a galera, eu sempre pergunto, eu tenho um chat com os meus alunos todos lá, e eu sempre estou pronto a ouvir. Quando eu não entendo uma coisa, eu pergunto. Eu tenho uma dificuldade, às vezes, de... O que ele falou aí? Não sei, passa rápido, pede para umas pessoas que trabalham para ele aqui, fizeram coisas não mais inacreditáveis possíveis. Fumacinha não faz show. isso, não, ele é sinistro, não dá ouvido. Fumacinha, não conheço, mas pô, muito obrigado. Fumacinha, professor um dos Fumacinha melhores aí. que nós temos aqui. O mestre Fumacinha está aqui na ativa, o mestre Sabiá também está aqui. Pô, mestre, um salve aí pro mestre Sabiá. Sabiá, um salve aí, coisa, até que a gente se calhar poder fazer uma entrevista em breve com o mestre aqui também. Tem uma coisa bacana aí pro mestre falar depois sobre isso. Será eu não um vou prazer falar, aqui. vou esperar pro mestre falar. Aí, se tiver uma pergunta aí, mestre, e já no futuro, tá muita gente aqui, passa rápido, não dá nem pra gente seguir aqui rápido. Então, que o mestre estava nessa... Então é isso, né? O meu conhecimento vem desse legado, né? Eu tive muita coisa, eu me julgo como um vampiro, cara, porque parece que eu tive várias vidas. As minhas vidas, eu vivi tudo muito intensamente, então, mas eu fui sempre separando as coisas boas, um pouco para cá, um pouco para lá, e aí no final eu peguei esse conhecimento de tudo isso, do trabalho, da administração, dos alunos, do conhecimento que eu tenho diário. Eu vejo muito filme, eu sou um cara que vejo muito filme, muito, mas muito mesmo. Sei lá quantos filmes eu vejo por semana. Então isso também me ajuda a ver o mundo lá de fora. Vou abrir uma aspa aqui para te falar o seguinte. Uma coisa que eu acredito que falta no capoeirista como um todo é ele ter vida social. Se 90% dos capoeiristas tivesse vida social, e você vai entender o que eu vou te falar agora, ele iria evitar vários problemas que acontecem na capoeira. Por quê? Porque a maioria dos problemas que acontecem na capoeira é porque o cara não conhece o mundo lá fora. Então ele só conhece o mundo da capoeira e ele acha que isso é viável fazer aqui. Porque se ele tivesse um mínimo de contato com o mundo fora da capoeira, tivesse, por exemplo, amizades fora, frequentasse teatro, cinema, tivesse contato com pessoas diferentes sem ser da capoeira, ele iria ver que coisas que acontecem na capoeira só existem aqui. Nenhum outro lugar existiria. Muito interessante, mestre. Tem mais uma pergunta, se não estou em erro. Ele pulou umas perguntas aqui, que o mestre já respondeu no meio de outras perguntas. Então, se o mestre estiver ainda com tempo, vou abrir aqui mais 2, 3 perguntas para quem quiser responder. Beleza. Se alguém quiser aí, o mestre Sabiá, Cris... Tem uma pergunta aqui do Davi, que ele está perguntando direto. Pô, o Davi está perguntando direto aí sobre jiu-jitsu, né? Sobre o Geo, mas dá para ver aí? Então, não, mais ou menos. Eu vi não sei o que jiu-jitsu, depois eu vi outra coisa não sei o que jiu-jitsu. Não sou do jiu-jitsu, hein, cara? Eu também não. Eu faço jiu-jitsu. Não, eu não sou.
Mas eu estava perguntando aqui, a pergunta dele Só varia pra... muito. A pergunta deles não estão em erro, é o que os outros pensam, o que o mestre pensa de Ah. usar outras lutas na capoeira. Acho que a pergunta dessa, e ele falou do E... jiu-jitsu, tipo Ah. jiu-jitsu, exatamente. Não está falando em jiu-jitsu Ah, tá. em específico, eu falou É, com... porque o jiu-jitsu é uma coisa que cresceu muito, né? E aí o capoeirista sempre compara muito o jiu-jitsu com a capoeira. E é um erro, porque a capoeira é a capoeira e o jiu-jitsu é o jiu-jitsu. Eu tenho o jiu-jitsu aqui na minha academia, né? Temos aqui o Gracie Barra, eu trouxe o jiu-jitsu para cá, sei lá, há 4 anos. Sei alguma coisa do jiu-jitsu, né? Eu treino algumas coisinhas, mas não sou do jiu-jitsu, não disputo campeonato, não faço treino e tal. Eu sei algumas coisas por causa da necessidade de passar algumas chaves, alguma finalização e tudo mais. O que eu acho é o seguinte, eu acho, e aí vou abrir um leque agora um pouquinho maior, tá me ouvindo bem? Tô. Tipo, tô vendo as perguntas. O que eu acho é o seguinte, por exemplo, uma coisa que alguns mestres que eu vejo quando eu viajo cometem o seguinte erro. O que o Fumaça escreveu ali? Ele pergunta no meio da aula, tipo, está rolando treino de capoeira e jiu-jitsu junto. Não, nada disso, mano. Aí, por exemplo, eu vou num batizado, isso eu vejo muito. Eu tô lá no batizado, aí tem um mestre jogando, aí aquela história do treino, o mestre não tá treinando, e ele vai batizar o aluno na primeira graduação, ele vai bem. Quando chega na segunda graduação, ele já não está conseguindo mais acompanhar o aluno que está pegando aquela segunda graduação. Isto vai, não sei se é o... Hã? Tá falando, falta 1 minuto para acabar, não sei se vocês têm tempo aqui. Tá ouvindo? O Fumaça tá falando que o cara botou outra coisa. Cara. Mestre. Tá falando, tá faltando 1 minuto para acabar a entrevista. Não sei, esse cara aqui tem tempo no Instagram. É uma coisa, a gente volta. Tá me ouvindo, mestre? Alô? Tá faltando 1 minuto para acabar? Deve ter tempo aqui no Instagram. Nunca fiz entrevista no Instagram. Deve ter um tempo aqui de limite. O Fumaça tá falando que a pergunta do David não era essa. Quem? O que o Fumaça falou? Do David. Desculpa. É David, né? Ah, mestre. Ah, é o David aspirante, cara. O que o Fumaça falou? Agora eu saquei quem é o David aspirante. Hã? Não, o Fumaça tá falando que a pergunta dele não era essa, que era um outro tipo de pergunta. Gostaria de saber se o mestre acha sobre os profissionais. A Cris, professora Cris aqui de Londres, está perguntando se calhar a gente vai parar aqui, mestre, e voltar de novo, tá, mestre? Mas a pergunta da professora Cris é o que a mestra acha das pessoas, aí contra a mestre Irã, aqui meu camarada, meu brother, meu irmão aqui, que o mestre acha das pessoas que mestre que bebe, deve ser na aula, coisa assim. Tá, mas Vamos dar um pausa aqui, mestre, que tá acabando aqui, 10 segundos, não sei o que, deve ter um tempo aqui e a gente volta, tá, mestre? Beleza. Para terminar também. Valeu, obrigado aqui, o mestre está precisando... Esperar um pouco aqui para a galera voltar. Não sei porque falou que ia acabar. Deve ter um limite aqui no Instagram. Então, daqui um tempinho aqui. Esperava o mestre voltar também. Vamos ver, cadê o mestre Pulmal? Já tá voltando, Magrela. Sou Soldado, Bruno. Galera, agora dá pra ver. Bem mais fácil ver a galera agora entrando aqui. Valeu, Magrela. Professor Soldado. A galera tá voltando aqui, então vamos esperar aqui um minutinho. Guilherme. Tá entrando aqui, eu vou aproveitar para dar uns salves à galera aí. Então, fazendo essas entrevistas aqui
pra galera da capoeira. Espero que estejam gostando. E posso esperar só o mestre Pulmão voltar. Salve, salve aí, Guilherme. Esse mestre não... Cadê o mestre? Carranca, valeu aí, camarada. Mestre. Se alguém, enquanto o mestre não chega, se alguém tiver uma pergunta para mim, está à vontade de perguntar. Aproveito para agradecer a sua entrevista. Valeu, Mancha. Valeu, Mancha aí. A gente está aqui tentando contribuir também com a capoeira. A galera pensar. Márcio Birimbau. Entrou aqui. Tem uns apelidos aí meio doidos que a galera tem aí. Fica difícil de ler. Mas vamos ver aí. Calma, mas foi beber uma água. Obrigado, obrigada. O Guilherme está perguntando aqui que os meus treinos no Instagram me motivam para treinar. De momento eu tô com a mão quebrada. Tô com a mão, falta mais um mês, 2 meses para eu poder dar força na mão. Mas eu gosto de treinar todo dia, de manhã, um pouquinho na aula com os alunos e um pouquinho à noite. Mas como não posso pôr a mão no chão, botar força, fica meio complicado. Aí dou a minha corridinha, aí eu gosto de postar, eu também gosto muito da mídia. E ver aí. Opa, o mestre voltou. Aí agora sim, o mestre acabou de chegar aí. Quando o mestre mandar o pedido aí, a gente volta às perguntas que a gente tava falando aí. Sobre, acho que as perguntas eram o que eu achava das outras lutas na capoeira. E os mestres que... Peraí, volta aqui. Cris voltou. Bembal. Cadê? Opa. Tá aqui o barulho, né? Tá o barulhinho aí, tá o fone, velho. O problema é que se eu pôr o fone agora, a bateria vai... Tem que ser um cabo ou outro agora. Não, mas naquela hora você botou e eu botei e parou, né? Vamos ver se agora para. Como é que tá? Tá com barulho? Tá ruído. Não, ele tá falando agora aqui sobre... Agora o Fumaça me passou também. Ele tá falando sobre... Tá dando aula de capoeira e misturar golpes da outra luta junto da aula. Então, cara, é o seguinte. Eu acho que o capoeirista... Eu acho que melhorou? Opa, bastante, mestre. Mudou tudo. Vai ser sinistro e a bateria vai embora. Eu acho o seguinte, por exemplo, na minha academia, nós treinamos tudo. O aluno, eu preparo o aluno para qualquer coisa. Essa é minha primeira coisa. Eu acho que o aluno eu não posso falar assim pro cara, vai para a rua sem ele estar sabendo se defender. Então eu preparo ele para qualquer coisa. Se você for jogar legal, vai ter um jogo bacana, vai ter um jogo bonito. Agora, eu não posso alienar o aluno, dizer para ele que não existe, por exemplo, ele tomar uma queda na roda de capoeira e o cara, pegar ele e dar um armlock nele, porque isso está acontecendo, cara. Então, ou eu ensino meu aluno a se defender contra isso, ou ele vai falar, eu tô lá na capoeira, mas o nem me falou que tinha isso na roda, olha aqui, o cara tá fazendo isso comigo. Então, caso não aconteça, legal, o aluno tá lá jogando a capoeira dele, tá dando as penadas dele, eu ensino o aluno a entrar, a sair, a tocar os instrumentos, a respeitar tudo, a respeitar os mestres. Deu uma virada aqui, desculpa. Não, deu uma virada. Virou. Você que está com câmeras profissionais aí de vários ângulos, eu aqui no meu telefone tem uma bateria, não. Aí não é justo. Mudou. Não. Aí, entendeu? Então, eu particularmente ensino meus alunos tudo. A saber dar um jab, a saber dar um direto, a saber dar uma queda, a saber fazer uma finalização. Agora, não necessariamente, e não é para fazer isso,
ele vai estar jogando com alguém e vai fazer isso dentro da roda. Agora, se o cara sair da capoeira, e era isso que eu estava te falando, eu vou num evento, por exemplo, aí chego lá no evento e o cara tá batizando, o mestre. Aí ele tá lá batizando, mas ele não tá treinando. Então ele batizou a primeira graduação. Na segunda graduação ele já não aguenta mais batizar. A jogar aquela capoeira, dar uma banda de costa, sacou? Dar uma vingativa e botar o aluno ali tranquilo no chão. Ele não tá aguentando mais acompanhar o aluno. Aí o que ele vai fazer? Dar uma ponteira. Aí o aluno, de repente, que tá pegando a segunda graduação de capoeira, mas ele já tá tipo azul escura no Muay Thai, ele recebe aquela pancada ou recebe uma canelada do mestre porque o mestre também não está aguentando, então partiu para uma outra coisa. O aluno é a segunda graduação na capoeira, mas é azul escura na outra lá. Aí o aluno recebe aquela pancada e pensa assim, pô, essa parada aí eu sei também. Vou dar uma no mestre aqui para ele ver. Aí, bum, o mestre vai e cai. Aí o aluno desrespeitou o mestre. Ou o mestre pegou um caminho que não era o da capoeira. O que aconteceu aqui para você? Essa é uma pergunta para você. O que aconteceu? O aluno desrespeitou o mestre ou o mestre mergulhou numa praia que não era dele? Eu acho que o mestre saiu do fundamento da capoeira e aí o fundamento aí, viu? Acho que o mestre apelou e acabou se dando mal, eu acho. É lógico, porque se você está jogando com o seu, eu sou um mestre. Quantas vezes eu chego num lugar lá e pego um cara, pô, gigante pra jogar, o aluno. Pai, você tá, pô, eu sou lutador. Eu olho pra cara do cara, eu vejo que o cara é um lutador também. O cara tem a característica de lutador. Aí você tá jogando com o cara, O que você tem que fazer com um cara desse? Partir pra dar uma queda no cara, meter um kataguruma no cara e o cara te pegar numa outra parada ali, que aí você vai dar margem pro cara fazer isso. Ou você pegar esse aluno e, pô, jogar com ele na mandinga, levar ele aqui, botar ele numa banda de frente, pá, o cara cai. O cara vai até gostar, o cara vai rir com você. Você tá pegando ele na capoeira, ele tá ali pra fazer capoeira, cara. Não tá ali pra fazer uma outra parada com você. A outra parada ele faz em outro lugar. Uhum. Então acho que essa é a pergunta aí do David aí, do aspirante, eu acho que vai por esse caminho. Uhum, valeu. Qual era a pergunta daquela menina que você falou? Da professora. Da professora? Acho aí. Faz a pergunta de novo aí, Cris, se estiver aí ouvindo, mas eu acho que... Que professora Cris é essa? Do Cordão de Ouro? Não, é do Capoeira Club, aqui de Londres, aqui. A professora Cris perguntou qual é... O que o mestre acha do mestre que bebe? Eu acho que a pergunta era essa, mas eu não sei se é bebe na aula. Do mestre que bebe? Bebe, não sei se é na aula, se é... Não, tem que ser na aula, não pode ser na vida particular dele. Exato, né? eu também acho assim, mas não sei se é se chega bêbado na aula, pode ser assim também. Sim. Faz aí, Cris, desculpa aí, passou rápido ali, não deu pra ler. Ela tá aqui, tá vendo. Professora, faz aí faz a pergunta como deve ser, se chegar... Eu tô bebendo, hein, Cris? Ponteira, batizado, aluno, na corda, perdeu aqui, o contramestre não tá falando, deu ponteira, perdeu o recurso. Se perdeu o recurso, já era. O aluno acha pra ele. Bebendo nas rodas, aqui o Márcio, não foi ela, em festas de batizado... em festa de batizado? Então, eu já peguei a parada. Uhum. Qual é que o mestre acha aqui? Olha, cara, eu vou te falar o seguinte, quando eu vou em algum seminário, for trabalhar em algum lugar, tem a festa do batizado. Todo lugar tem a festa do batizado. Aí você chegar lá, o que eu faço? Senta um pouquinho, de repente se o aluno tiver uma galera no evento, o aluno quer conversar com o mestre, né? O aluno quer chegar nesse momento da descontração, eu fico lá um pouco com o aluno, a gente conversa. Se tiver uma taça de vinho, perceba que eu falei uma, eu boto lá pra gente fazer a social. Meu amigo, daqui a pouco eu falo assim, ó, um abraço, tchau, tchau, até amanhã, e saio fora. Sabe por quê? Porque mestre e festa é complicado. Mestre, Entendi. Festa, bebida e aluno, é mais complicado ainda. Cara, se não for dentro da minha casa, eu particularmente, sem ser na capoeira ou fora da capoeira, se eu estiver em algum lugar que não tenha nem nada a ver com a capoeira, mas se eu for beber alguma coisa e vai escandalizar a pessoa que está do meu lado,
Eu nem bebo. Uhum. Entendeu? Porque a gente tem uma imagem, cara. Acaba que o aluno cria uma imagem sua. É a mesma coisa do cara beber e colocar foto de bebida no Instagram. No Instagram. Você tá aí. Se você amanhã vê eu com uma foto de uma cerveja aqui, cara, a imagem que você tem de mim, por mais que eu seja um ser humano, tenha a minha vida social, vai quebrar. Você vai olhar e falar, pô, mestre pulmão assim, cara? Pô, não é estranho? Uhum. Então, acho que a bebida é uma coisa para a pessoa no lazer dela num outro momento, cara. Não no trabalho. Não era a Cris que estava perguntando, é o contramestre Irã, né? Que é o marido. Tá usando o Instagram da esposa. Agora, Ah! mas é igual que o contramestre Irã, meu irmão aqui de Londres, Bem, é um eu espero que tenha camarada. respondido aí. Ah, mais uma pergunta, se alguém tiver mais uma perguntinha aqui para o mestre não ficar aqui o dia todo. E muito obrigado ao mestre. Se tiver aqui mais uma perguntinha aqui no último segundo, ah, antes da gente ir embora. Qual é o conselho que está iniciando o trabalho? Qual é o conselho para quem está iniciando o trabalho? Isso agora. A gente já respondeu essa pergunta aí de agora Já. algumas perguntas aí que a galera está perguntando, tá lá no vídeo lá, depois vejam os vídeos aqui na pasta, vai ficar aqui 24 horas, eu vou tentar baixar. Tá perguntando se o mestre ensina tem alguma orientação, o Paulo Carranca. Tá perguntando se tem alguma orientação de educação física. Tá bom. Então, olha, esse lance da educação física a gente tem que tomar cuidado. Lembra quando surgiu o CREF batendo na porta de todo mundo? Era justamente por causa da educação física. Lutamos para dizer que a capoeira era cultura, que a capoeira não tinha nada a ver com a educação física. Então, por exemplo, eu penso que na capoeira, por exemplo, numa aula, eu posso passar a aula inteira de capoeira, alongando com os próprios movimentos da capoeira. Porque se, por exemplo, agora correu, polichinelo, aí o cara vai olhar e falar assim, rapaz, isso aí eu faço ali na esquina, pô. Então, se eu consigo passar um aquecimento com os movimentos da capoeira, o cara vai se sentir muito mais dentro da capoeira do que outra coisa, né? Porque quem procura capoeira, ainda mais aqui fora, ele quer uma coisa diferente. Entendeu? Uhum. Agora, é diferente, as pessoas não podem confundir o seguinte, eu às vezes coloco o vídeo meu dando aula, estou dando aula de MMA para um aluno aqui, isso é outra coisa, isso não é capoeira. Aí eu vou passar outro tipo de aquecimento. Agora, na aula de capoeira, olha o nome, capoeira, né? Uhum. Mestre, então a gente para terminar aqui, se passar alguma coisa. Muito obrigado. Onde é que o mestre é bastante ativo na mídia? O mestre falou que gosta bastante. O mestre fala que gosta bastante. Não gosto. Aí, como é que podemos encontrar o mestre para entrar em contato? Falar um pouquinho do livro também, mestre. O mestre falou um pouquinho do livro, vamos falar um pouquinho do livro aí. Como é que a gente Entrar pode... em contato é complicado. Entrar em contato eu falo encontrar o mestre. Né? Porque já está todo mundo entrando em contato, eu não consigo fazer mais nada, não sei responder e-mail. E se o mestre quiser falar um pouquinho livro, do livro também... Cara, então, o livro... Como é que o mestre está mandando? mandando? Nem como é que está mais, não estou nem mandando. Só para quem está no Rio de Janeiro, eu acho que tem mais uns 10 livros ainda. Cara, o livro é esse livro aqui, olha. Favela. Um Mundo Desconhecido. É uma leitura que, cara, todo mundo que lê fica meio assim... As pessoas quebram um recorde nesse livro. Que, tipo assim, é um livro que tem quase 500 páginas e a maioria das pessoas lê em 3 dias. Porque não consegue parar de ler. Não é um livro que você lê e vai guardar ali, vai ficar lendo, entendeu? Muito bom. Mas, enfim, tem aí a Multifocus que vende. A pessoa entra lá no site da Multifocus e pode comprar pelo site. No Brasil e na Europa? No Brasil. Na Europa, não tem. Não tem. Guarda um para mim, mestre. Caraca, não tem, acabou tudo e dá maior trabalho esse negócio. Cara, na verdade, eu preciso de alguém para organizar minhas coisas, porque eu não consigo fazer tudo que eu quero fazer, né? Tem que ser. É difícil. E o mestre terminou todo mundo a pergunta? Acho que sim, acho que todo mundo fez aí. Se tiver alguma pergunta aqui, eu vou acabar com a minha pergunta. O mestre falou, né? Onde é que encontrar o mestre? É mestre Pulmão
no YouTube. Pulmão Senzala no Pulmão, YouTube. Pulmão Senzala. Mestre Pulmão no Instagram. Mestre Pulmão no Instagram. Tem uma coisa interessante, deixa eu te falar. O meu canal do YouTube, cara, tem 8.000 pessoas. Como pode? Eu já falei isso pra você, né? Cara, é tão interessante como o canal é tão pequeno, com tanta gente que me segue por aí. Quantas meus vídeos batem aí 120, 130 mil visualizações. Mas o canal do YouTube, mas eu acho que é porque o assunto que eu coloco lá são assuntos sérios demais. O que é isso aí? Mantém esse livro. Live. No Instagram são muito bom. Obrigado, Fumacinha. Pô, valeu muito aí. Desculpa interromper o mestre, mas, pô, tu não conheço. Mandar um abraço aqui. O mestre puder mandar um abraço também depois para o Fumacinha quando estiver pessoalmente. Pô, gostei muito da tua força aí. E esse é o objetivo, entrevistar várias pessoas com várias opiniões e, com certeza, professores, graduados, mestres e mestres, quando eu falo é feminino e masculino. E, com certeza, vamos continuar aqui. Se der para baixar o vídeo, depois me manda uma mensagem. Eu acho que abaixa automaticamente para o celular. Eu vou tentar aí eu vou tentar postar fazer um vídeo só e postar no Facebook, no Instagram e só para todo mundo aí ver. A Vivi tá falando alguma coisa aqui. Se bota o livro no Amazon. No Amazon, né? Eu acho que aí... Eu não sei botar, Vivi. É chato, procuro aí. É complicado. Não. A Vivi é uma aluna nossa lá, trabalhou no livro também. Boa. Bem, é isso? Então, a última pergunta que eu quero perguntar ao mestre... Passa que a bateria vai acabar. Vai, então, a última pergunta aqui é qual é a contribuição que o mestre quer deixar para a capoeira? Qual é o legado que o mestre quer deixar para a capoeira? Última pergunta. Essa é uma boa pergunta. A última pergunta é minha. O meu legado que eu quero deixar para a capoeira é que, por mais que as pessoas estejam insatisfeitas com as coisas que eu estou falando, mas que no futuro elas venham pensar em tudo isso que eu coloquei. Todos esses vídeos que eu tenho, por exemplo, no YouTube, falando de trabalho, falando de postura, falando de caráter, falando da maneira que o capoeirista possa desenvolver melhor, que isso venha a ter uma contribuição no futuro. Eu não vou ter a consciência pesada quando um aluno meu lá na frente, daqui a 20, 30 anos, me perguntar: mestre, mas e o senhor? O que o senhor fez no seu tempo? Tá todo mundo reclamando aqui agora, mas o que o senhor fez no seu tempo? Eu vou poder falar assim: eu lutei, amigo. Eu falei, eu perseverei, mesmo que muitas das vezes eu estava gritando sozinho. Porque, por exemplo, a última série que eu fiz aqui, chamado Dourada, falando sobre as mulheres, cara, pouquíssimas mulheres tiveram coragem de ir lá e compartilhar e falar alguma coisa. Eu me coloquei na janela, mas eu sei que isso vai ficar ecoando, sabe? A série Fantasma que eu fiz também, que está lá no canal do YouTube, falando sobre o capoeirista, mostrando as feridas do capoeira, isso também vai ficar ecoando. Então, o que eu vou deixar de legado é a minha postura, como eu desenvolvi meu trabalho, os meus alunos, quem foram os meus alunos, como eles são. E toda vez que você encontrar um aluno meu, você vai falar assim: pô, esse cara aí é aluno do mestre Pulmão, cara, olha a postura dele. Esse é o legado que eu quero deixar. Obrigado, mestre. Valeu, meu camarada. Quando é que sai a próxima série? Só perguntar aqui. Deixa eu me recuperar dessas pancadas dessa agora. Deixa eu respirar. Mestre, tem que ponderar o lado positivo. Tem muita gente que também gosta. Eu gosto bastante do... Eu sei, mas o lado positivo que as pessoas gostam, tipo, 10 pessoas que gostam vão lá e falam, que gostam, que estão junto, e o restante dos outras 1.000 ficam olhando, né? E aí, os bastidores é cruel. Eu sei o que eu estou falando e você sabe. Com certeza, mestre. Funciona os bastidores, né? Da capoeira. Mas, muito obrigado, mestre. Muito obrigado por esse tempo aqui. Não sei quanto tempo que a gente ficou aqui. Mas, 6 horas no mínimo. Eu comecei 11h30, são 1h da tarde. Muito obrigado, mestre. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Obrigado a você. Valeu, galera. Sigam o Mestre Pulmão. Eu sigo lá no Marcelo Santos no Facebook. O mestre falou Pulmão Senzala. Mestre Pulmão aqui no Instagram. E muito obrigado por tudo. Que o mestre Piolho aqui, Cordão de Ouro, camarada também.
E Deixa eu falar uma coisa aqui que eu me lembrei. com certeza, mestre, tá à vontade. Sabe- eu tô, sabe eu tô com aquele o tempo, eu tô com o tempo todo. Não, mas o meu telefone não tá mais. Sabe esse lance que eu coloco todo dia à noite? Todo dia à noite, olha aqui. A portinha, aquela portinha. Para fechar lá. Eu sempre falo isso porque um dia as pessoas vão parar de me perguntar isso. Isso é o fechando o escritório. São frases que acontecem com todo mundo diariamente. Não é uma coisa minha. Eu falo assim, mestre, não fica triste, não. Cara, eu não estou triste. São frases que eu coloco no fechando o escritório, que são coisas que acontecem com todo mundo diariamente. Eu vou lá e coloco uma frase para fechar o dia. Mas não tem nada a ver comigo particular, não sou eu que estou sentindo. Tipo, coitado, o mestre hoje está triste. O mestre está mandando uma indireta. O mestre está desabafando. Não manda indireta para ninguém no Facebook, não uso o Facebook para isso. Não tem inimigos para falar nada para ninguém. Então, é só o fechando do escritório. Fica aí essa dica. Então, mestre, muito obrigado a todo mundo. Muito bom dia para todo mundo. Espero que tenham gostado. Galera. E foi um prazer estar aqui com o mestre. Então, um abraço. Tudo bom. Valeu, mestre. Obrigado. ABP em movimento.